Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Elo com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Gente, este vídeo é uma resposta ao doutor Osvaldo, acho que é Osvaldo, né? Osvaldo Olavo, alguma coisa assim, do canal Tenda do Necromante. É uma resposta em relação ao que ele disse em seu vídeo, que nossas traduções, quando traduzem, e claro, em várias partes, né? Mas ele centralizou mais, ali um dos vídeos dele, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele enfatiza isso, que esse no princípio criou Deus os céus e a terra, esse no princípio ali, não pode ser, até porque o substantivo reshit, que está preposicionado, bereshit, o substantivo reshit é um substantivo que ele está no estado construto, ok? No estado construto. Por causa disso, o estado construto indica uma relação de posse, uma relação genitiva. E dentro desse pressuposto, se é uma relação genitiva, por que traduziram no princípio criou Deus a terra e não no princípio de? Aí fica a questão, será que ele está certo? Acusando nossas traduções, que de fato ali está no construto, embora também ele diga isso, muitos professores de hebraico, né? O professor de hebraico até teve uma briga onde estava presente, onde um professor contrariou o outro e disse que o outro não sabia hebraico, justamente por não classificar Bereshit no estado construto. E disse que o BibleWorks ali, a pessoa usa o programa do BibleWorks para classificar e tal. Claro, nesse sentido, a pessoa não pode ser viciado a um programa. Não pode ser viciado no programa. Por quê? Porque as próprias gramáticas, né? As próprias gramáticas, ela falam muita questão. Os programas são para fazer uma pesquisa rápida. Isso sim, uma pesquisa bem rápida. Eu tenho isso aqui, ó, olha só. Acho que é a primeira edição dele, do Paulo Mendes, né? Eu estudei hebraico, gente. Estudei hebraico. Entendeu? Vou até voltar novamente, porque tem algumas coisas. Eu também tenho em PDF no meu computador muitas obras de hebraico, mas eu me centralizo mais na língua grega. Mas estudei hebraico, tá bom? Não me tornei um especialista porque eu não quis, mas estudei hebraico. Então dá para me fazer essa refutação, só para você ter uma ideia. Bem, então desse quesito, nós percebemos o seguinte: quando as pessoas acusam outras de dizer que não conhece, não sabe hebraico, porque é por causa de um erro aqui, um erro ali, não torna essa pessoa, de fato, imprópria para dar o estudo da língua. Só porque ali ele não reconhece que Bereshit não é estado construto e sim absoluto, a pessoa não, por quê? Por causa da terminação. A terminação ali indica o estado construto. Mas será mesmo que indica? Será mesmo que está indicando ali especificamente? Vou provar que não. E esses professores aí que foram taxados de pessoas que não conhecem grego, não conhecem hebraico, estão respaldados, estão com a verdade. Embora eles não apresentaram nenhuma obra acadêmica, eu vou apresentar a obra acadêmica no lugar deles. Beleza? Eu vou apresentar a obra acadêmica no lugar deles. Agora, aí depois eu quero ver o que vão falar. Vão desqualificar as obras acadêmicas? Vou usar o programa Logos também, que afirma que Bereshit está no estado absoluto, não somente Bereshit, mas Haaretz, Hashamayim está no estado absoluto. Tanto Bereshit, quanto Hashamayim, quanto Haaretz estão no estado absoluto. Beleza? Nesse sentido. E dentro da sintaxe da língua hebraica, não precisa um substantivo estar no estado absoluto, que necessariamente ele vai ter um construto. Não significa isso. Até porque tem substantivo no estado absoluto que faz função de objeto direto em relação ao verbo. Ou alguém não sabia disso? Pelo amor de Deus, vamos lá, isso aqui é básico, tá? O que eu vou falar aqui é só básico, tá? Não adianta nem... Eu posso pegar aqui, que eu sei que a terminação do feminino muda, mas isso é uma regra rígida? Não é uma regra rígida, porque tem algumas questões dentro da parte morfológica que não faz essa alteração, ok? Em alguns substantivos, não todos, geralmente a terminação
muda, beleza? Tanto Antônio Renato Gusso, quanto o Gordon Chong, quanto também Paige Kelly, que eu consultei ontem, quanto também Paulo Mendes fala sobre isso, nesse sentido, e várias regrinhas dentro desse pressuposto, tanto do singular, plural e dual. Beleza, gente? Tem essa questão aí do gênero masculino e feminino também. Agora vamos olhar o seguinte aspecto em relação ao que vamos propor agora. Bem, aqui está o texto de Gênesis, né? Foi praticamente trabalhado que essa tradução, no princípio Deus criou os céus e a terra, está errada, porque as nossas traduções cristãs são tendenciosas. Será mesmo, gente? Porque esse reshit aqui, observe que é reshit, tá, gente? O bet é uma preposição, então é um substantivo preposicionado. Tudo bem? E dentro desse pressuposto, percebemos o seguinte, que reshit aqui, alguns acreditam, por causa da terminação que está no estado construto. E a pergunta que eu quero dizer é o seguinte, como é que é o estado absoluto de reshit? Isso é interessante, tá bom? Observe que quando você for fazer uma tradução literal ou hiperliteral, traduzindo isso aqui no estado construto, não tem sentido. Vamos utilizar. No princípio de criou Elohim, ou seja, Deus, os céus e a terra. Que tipo de sentido isso tem? Isso não existe. Isso não tem sentido nem no hebraico e nem no português e nem em outro idioma. Por quê, professor? Porque reshit não está fazendo função de construto aqui. O estado dele não é construto. Beleza? Como é que eu provo isso? Observe o seguinte, que aqui sim, aqui nós temos Rua, Verua, Verua Elohim, Verua Elohim. Observe que Elohim e Verua estão fazendo uma relação gramatical e sintática. Eu posso traduzir assim, Rua Elohim, no sentido de o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, tá? Não há necessidade de colocar artigo, porque aqui está definido. Aqui está definido. Beleza? Nesse sentido. Então, observe que mesmo... Olha aqui, os dois substantivos aqui não estão com artigos. Geralmente, um estado construto, o segundo substantivo ele vai levar artigo. Geralmente. Muitas vezes, quando ele não leva, ele torna indefinido. Isso quem fala os gramáticos. Beleza? Mas aqui, por que aqui não é indefinido? Porque o substantivo em si, e pelo contexto, ele é definido. E não há necessidade nem dessa construção que eu colocar um artigo indefinido para a tradução. Até porque a tradução não fez isso. Então isso aqui é a lógica, isso aqui é a regra de gramatical e sintática. Né? Um espírito de um Elohim, né? O espírito de Elohim. Por quê? E outra coisa, observe aqui, gente, que a terminação de rua, dentro desse quesito, observe que nós temos um het, rua. Esse substantivo aparece assim para o seu estado absoluto. Aqui está no construto. Mas o absoluto dele muda? Não muda, é idêntico. Tá bom? Voltando para cá novamente, mostrando que o absoluto dele é idêntico. Aqui eu estou com a gramática de instrumental de hebraico bíblico. Na página, por exemplo, aqui, 300, ele vai colocar aqui algumas palavras e vai... É tipo assim um glossário, né? Um dicionário, beleza? E vai colocar aqui várias palavras. E dentro dessa palavra, que em ordem A, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zayin e assim por diante, aqui no Resh, ele vai acentuar aqui a palavra Rua. A tradução espírito, fôlego, vento, sopro, ânimo, mente. Mas aqui está no estado absoluto, até porque os dicionários colocam os substantivos no estado absoluto. Não há nem necessidade de eu dizer que aqui está no estado absoluto, uma vez que é no estado absoluto que aparece nos dicionários, ou as pessoas não sabiam disso. Então, Rua aqui é o mesmo que aparece aqui, gente. Não tem pra onde correr, meu Deus do céu. Será que só eu que sei disso? Não. Ó,
Por quê? Porque é o mesmo substantivo. Existe grupos de substantivos, alguns substantivos que não vão mudar a sua forma. Não vão mudar a sua forma. Entendeu? E como é que eu sei que aqui está no estado construto? É justamente a relação que ele tem dessas duas palavras. A relação que ele tem com o contexto. E isso aqui já é o contexto de rua. Ok? O Espírito que provém de Deus. O Espírito de Deus. E outra coisa. Vamos olhar o seguinte. Observe que aqui, ó. Aqui nós não temos Bereshit no princípio de alguma coisa. Por quê? Quando isso acontece, a Septuaginta já capta essa ideia genitiva do construto absoluto e projeta na tradução. Observe que para eu ter no princípio de, eu tenho que ter isso aqui, enarque, falta só a preposição aqui, tá? Vou colocar ela assim, deixa eu ver se ela vai. Aí vem, aqui ó, presta atenção. Enarque, observe, aqui ó, eu tenho no princípio. Se eu quisesse colocar no princípio de, eu alteraria, já que disseram que esse aqui é lá no hebraico, ele é representado pelo Elohim no estado absoluto, no grego ele teria que estar no caso genitivo, gente. Então, enarque mais genitivo, aí sim fazia a relação, mas não está fazendo relação. Bereshit com Elohim nesse sentido de genitivo, não tá. Porque se tivesse, olha só agora o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Lá no hebraico, a rua Elohim, veru Elohim, Espírito de Deus. Mas rua lá, a função dele na frase é função construta, mas a forma é igual ao absoluto. Mas como identificar? A Septuaginta vai dar um respaldo interessante. Observe que Elohim lá está no estado absoluto. Observe que no grego não fica assim. No grego vai exigir o caso genitivo para o substantivo do hebraico que está no absoluto na hora de traduzir. Beleza? Olha a relação. Agora sim, aqui eu tenho o Espírito de Deus. Observe que isso aqui não é igual ao que está no hebraico. Isso aqui, ó, não é igual ao que está aqui. Ambos têm a mesma forma no hebraico. Elohim, que é um substantivo masculino, plural, na sua forma. Beleza? Mas no seu entendimento singular, nesse sentido, olha só a relação genitiva que apresenta-se para o hebraico. O hebraico, quando tem relação genitiva, apresenta sim substantivo, mais substantivo construto, mais substantivo no absoluto, no caso genitivo. Quer ver uma coisa? Mais uma coisa? Observe o seguinte, vamos olhar aqui a expressão Bereshit, tá, gente? A expressão Bereshit, neste sentido, deixa eu ver se conseguimos analisar mais uma questão aqui interessante, né? Nesse sentido, observe que Jeremias 26:1, que foi o texto que o doutor colocou lá como base nesse sentido, e observamos o seguinte, aqui, beleza, Jeremias 26:1, Jeremias 26:1. Em Jeremias 26:1, eu tenho também a palavra Bereshit, tá bom? Jeremias 26:1, Bereshit. Manlechut, Bereshit Manlechut Yehoiakim, ou seja, no princípio do reinado de Joaquim, do rei Joaquim, no princípio do reinado do rei Joaquim, que Joaquim é rei. Observe que Bereshit e Yehoiakim estão fazendo função de construto absoluto. Presta atenção, olha só aqui. Ó. Olha só. Substantivo feminino construto. Observe que não mudou a sua terminação. Não mudou. É idêntica a Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mas aqui está correto porque Yehoiakim está no absoluto, fazendo relação de posse. Por que eu sei disso? Embora a terminação não mude, só nós olharmos para
o texto da Septuaginta. Vamos lá na Septuaginta. Aqui. Perfeito. Aqui, ó. Jeremias 26:1. Observe que no hebraico nós temos Bereshit, beleza? E Joaquim está no estado absoluto lá. Joaquim. Reino de Joaquim. Observe essa relação aqui, ó. Enarque, perfeito. Aqui representa o estado construto, lá do hebraico. Quando passa para o grego também, olha a relação genitivo. E aqui também é genitivo. Toda relação aqui é genitiva porque tem mais de um construto lá. Ruio e o cio fazendo relação também genitiva lá no hebraico, beleza? Mas o que importa pra gente é isso aqui, ó. Enarque, Basileus e Joaquim. Ou seja, no princípio do reino de Joaquim. Ou no princípio do reinado, que Basileus está fazendo a função de verbal, né? Ou pode até colocar uma ideia verbal implícita aqui no contexto. Então, no princípio do reinado do rei Joaquim, observe que tanto Joaquim, que é um substantivo indeclinável na língua grega, mas a função dele é genitiva, por causa também de Basileus. Aqui, Basileus está no genitivo. Observe que o grego perfeitamente capta a ideia de uma relação genitiva. Perfeitamente. Mas, contudo, no entanto, quando olhamos para Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1, a Septuaginta não transforma numa relação genitiva. A Septuaginta não transforma. Está aqui, gente. Está aqui, ó. Ela não transformou numa relação hotheos no genitivo, mostrando enarque, mas no princípio de Deus, é no princípio de Deus, porque Deus aqui não está no estado, aqui não está numa relação de genitivo. Até porque não é, gente. Não é e não pode, ficaria estranho. No princípio da criação de Deus, Deus estaria aqui no caso genitivo, mas não existe aqui. Isso prova bíblicas. Uma outra coisa, Reshit, em outro contexto, vamos lá. Em Isaías 46, 10. Magid, me, re, mereshit. Observe que aqui nesse texto aqui do hebraico, Magid mereshit aharit, nesse sentido, observe que Bereshit aqui não está no estado construto. Bereshit não está no estado construto. Está no estado absoluto. Porque se estivesse no construto, o próprio grego também avisaria, mas não está. Observe aqui que o substantivo feminino ele é singular. Olha só, a própria definição do site já afirma isso. A própria definição do site. Beleza? Porque se tivesse no construto, o próprio site acusava. Tá bom? Não, é um texto, Isaías 46, 10 é um texto mostrado pelos acadêmicos que mostra que o Reshit não é um caso em relação àquilo que está em Isaías, mostrando que Reshit não está no estado construto. E observe que a sua terminação também não mudou. É instável nesse princípio. Então, o que eu quero dizer para todos vocês nesse princípio? Que devem analisar perfeitamente aquilo que temos no texto. Porque, olha só, rua, aqui já diz que é construto, ó. Construção singular comum, que é construto singular comum. Por quê? Mesmo a forma dele não indicando, nesse sentido, mas a sua função sintática indica sim. Beleza? Isso, a Septuaginta ela vai responder perfeitamente nesse sentido. Olha só a relação que tem. Agora, olhe para mim, gente, todos vocês aqui, por favor, em Cristo Jesus. Mostrei por A mais B que tanto o substantivo rua, quanto o substantivo ruach, na verdade, quanto o substantivo bereshit ou reshit, em Gênesis capítulo versículo 1, não mudam a sua forma quando vão para o construto ou absoluto. É
o mesmo, aí nesse contexto que eu apresentei, tá? Nos versículos que eu apresentei, beleza? Nesse sentido, nos versículos que eu apresentei, não mudou. A função sintática que existe de um substantivo dentro de uma frase, ela pode fugir da parte morfológica. Isso é simples, gente. Não é porque que aparece uma função, uma terminação parecida ou igual ao estado construto que ele vai fazer função de construto, não. Quem determina no texto é a sintaxe. É a sintaxe. E Bereshit não está fazendo função construta nenhuma, nem coisíssima nenhuma. Bereshit é uma locução prepositiva que indica que o substantivo é definido, portanto, ele também está fazendo uma função adverbial temporal. Adverbial temporal não há necessidade de trazer quando isso aconteceu, não há, porque em si ele tem ideia de tempo. Gente, quando eu falo assim, no princípio da criação dos céus e a terra, no princípio do reinado fulano de tal, no princípio que eu comecei a estudar hebraico, da ideia temporal, pelo amor de Deus. Não há necessidade de eu estar mudando, a não ser para um bom entendimento, né, gente? Pelo amor de Deus. O próprio substantivo no princípio, o substantivo Bereshit, já traz uma ideia temporal. Meu Jesus da glória, tem que ensinar essas coisas para gente que é doutor, seja lá quem for, pós-graduado. Bem, uma outra coisa que eu quero trabalhar com vocês vou provar para vocês agora com obras acadêmicas. Tá? Tem gente que desconsidera os programas, tanto o Bibleworks quanto o Logos, etc e tal, e acho que se coloca acima deles, mas tem que tomar muito cuidado que isso pode se tornar uma faca de dois gumes. Uma faca de dois gumes. Beleza? Uma faca de dois gumes. E aí essa pessoa pode ser envergonhada nesse sentido. Entendeu? Pode ser, não que vá ser envergonhada. Beleza? Agora eu vou mostrar obras acadêmicas para vocês e eu quero destacar aqui, neste momento, 4 pessoas que me ajudaram praticamente. Professor Samuel Monteiro, acho que é Samuel Monteiro, o nome dele. Samuel conheço, claro, né? Monteiro, estou confundido acho que com Sérgio Monteiro, mas Samuel Monteiro, de fato, disse que Bereshit ali não está fazendo função de um substantivo construto, um estado construto, porque ele não tem relação sintática ali, não tem, é um erro de professores quando falam isso. Ele havia falado, não é porque está a terminação que parece com o estado construto do gênero feminino, singular, que o substantivo de fato vai fazer essa função. Isso depende muito do contexto. Tem palavras que eles são idênticas tanto no estado construto quanto no estado absoluto. Quem falou isso? Samuel do Hebraico Pro. Samuel foi o primeiro que me avisou. 2. Professor Rafael Rocha falou que o Logos 9 classifica Bereshit, ali é o Reshit, melhor dizendo, como um substantivo no estado absoluto e não construto. Scania, que é uma outra, o Rafael é um professor de hebraico, também o Samuel do Hebraico Pro também é professor de hebraico, que são professores nesse sentido, tá? Eu estou abaixo deles. Tem também o nosso amado que diz Scania, que conhece muito bem o hebraico, me deu uma lista me deu duas, me deu, na verdade, afirmações em relação a esse absoluto, esse absoluto e o construto. Ele mandou para mim obras acadêmicas, uma obra acadêmica que respalde, ou que respalda Gênesis capítulo 1, versículo 1, como um Reshit, de fato, fazendo função ali de absoluto e não de construto. Beleza? Agradeço aos 3 e também a uma pessoa que é o pastor Marcos, foi meu aluno. Ele também mandou uma obra acadêmica onde diz também que há uma discussão sobre o Reshit, vou apresentar agora para vocês, tá? Que ali é um entendimento que tem que estar no absoluto por causa do seu contexto, da relação que tem de fato com o seu contexto. Beleza? E acabou-se o papo, tá bom? Acabou-se o papo. Por isso, respaldamos a nossa tradução. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou no princípio Deus criou os céus e a terra, com uma tradução respaldada
uma tradução que trabalha o substantivo reshit no estado absoluto e não no estado construto, e nenhuma tradução antiga traduziu de forma construta em relação ao grego, em relação ao latim. E aí? Como é que fica agora? Como é que fica agora os professores de hebraico que afirmaram isso? Hein? É claro que na academia acredita-se também que ali pode estar, acho que só na cabeça deles. Por quê? Não tem como, gente, não existe. Estou provando por A mais B que não existe, não tem como, quem manda no texto é a sintaxe, não é morfologia. Vocês vão ter que aprender que a sintaxe manda na morfologia. Isso aqui é básico, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Mostrando mais uma vez aqui. Agora vamos mostrar aqui a obra acadêmica. Esta obra acadêmica aqui, que está em inglês, tá bom? Eu tenho também a forma resumida dela. A forma resumida dela, aqui está. Né? A forma resumida. Olha só os especialistas desta obra aqui. Olha só fera desta obra. Beleza? Aqui, agradeço ao nosso amado e querido irmão Scania, tem enviado para a gente essa obra acadêmica maravilhosa, que é baseado em Gesenius, tá bom, gente? Baseados em William Gesenius também, ok? Mas não estritamente toda a obra dele. Aí, observa, aqui são as abreviações. Quando você vê ABS, é no sentido absoluto, tá bom? ABS significa absoluto. Beleza? E aqui embaixo, só para adiantar para vocês aqui, Scania fez todo o trabalho e já mostrou aqui, ó, olha só, reshit. Discutindo o substantivo reshit, aqui está o reshit, beleza? Tá, toda uma análise aqui. E quando ele vai trabalhar Bereshit, aqui está abreviado, tá, gente? Abreviado, Bereshit bara Elohim. Ele vai dizer bem o seguinte, ABS. ABS é o quê? Absoluto. O estado do substantivo é absoluto. In the beginning God created, ou seja, no princípio Deus criou, aqui está no inglês, hein? In the beginning God created. Meu inglês é horrível, tá, gente? Então, no princípio criou Deus. Isso aqui é estado absoluto. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, professor, você fez só um recorte. Eu também tenho. A original tá aqui, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. E a original trabalha Kireshit. Quando ele vai analisar o Reshit nesse sentido aqui, mostra isso aqui, gente. Preste atenção. Preste atenção. Aí, ó. Estado absoluto. In the beginning God created. Ou seja, no princípio Deus criou. Isso aqui indica estado absoluto. E aí? Tá aí, ó. E agora, como é que fica? Tá analisando o Reshit. Olha como a obra é completa. Ela tem mais de 3.000 páginas. Mais de 3.000 páginas. Aqui está a obra. Francis Brown. R.S. Driver. Charles A. Briggs. Acho que é isso que pronuncia o nome dele. Prefácio. Olha só. A obra é fenomenal. Fenomenal. Quando você vê lá, está ABS, é absoluto. Beleza? Mais uma vez mostrando que o substantivo aqui, de fato, está no estado absoluto. Provas acadêmicas. Agora vamos para a segunda prova acadêmica. Aqui, ó, esse dicionário que eu já mostrei para vocês, está analisando aqui o substantivo Reshit também. Vai falar várias outras coisas. Mas olha só nesse parágrafo aqui, ó. Eu vou ler com vocês essa questão aqui, ó.
A primeira palavra da Bíblia, Reshit, princípio, apresenta um problema complicado e único. O substantivo Reshit ocorre 51 vezes, 19 vezes, indicando o princípio de algo, sabedoria, luta, pecado, etc. Em 78% do total das ocorrências, 40 vezes aparece como o primeiro de dois substantivos ligado num estado construto, indicando relação genitiva. Aí sim, ó, está explicando já. Em outras 5 vezes, é definido pelo uso de um sufixo pronominal. É usado em uma construção absoluta e independente. Gente, absoluta e independente 5 vezes. Uma das quais apenas carrega o significado de princípio em Isaías 46:10, que é o que ele vai trabalhar daqui a pouco. Aí vai dizer assim, a forma exata de Gênesis 1:1, locução preposicional, que eu havia dito, Bereshit, ocorre em outro lugar, apenas em Jeremias, cuja construção vem sempre ligada ao mesmo substantivo, ou cognato do substantivo. Aí vai dizer aqui, ó, Jeremias 26:1, 27:1, 28:1, 49:34. Em Gênesis 1:1, entretanto, o Reshit é duplamente peculiar, uma vez que é seguido pelo verbo criou e é indefinido. A interpretação tradicional como uma oração independente, ou seja, a interpretação tradicional diz que é uma oração independente, é um fenômeno gramaticalmente peculiar ao hebraico. Alguns, portanto, rejeitam a interpretação tradicional apoiada por todas as versões antigas, Septuaginta, Vulgata, Acla, Teodócio, Teodosião, Símaco e outros, e a traduzem como uma oração independente baseando-nos paralelos com a história da criação da Babilônia, ou seja, alguns, né, rejeitam a tradução praticamente mais antiga, ou as traduções mais convencionais, tradicionais, e traduzem de forma diferente em paralelos com a criação da Babilônia, gente. Aqui é o autor que está falando. Aí vai dizer o seguinte, quando Deus se dispôs a criar, aqui estão as referências. Aqui estão. Tal interpretação sugere que Deus começou a criação com a matéria primordial, ou seja, havia uma matéria primordial quando Deus começa, segundo essa interpretação. Em vez de criar ex nihilo, ou seja, criar do nada. Apesar de a interpretação independente ser léxica e gramaticalmente possível, não é necessária, uma vez que a designação de tempo em locuções adverbiais não requer artigo definido. Aqui está a referência. Além do mas, o estilo lacônico de Gênesis 1 não parece ter começado com a convoluta sintaxe de uma oração longa e dependente relacionada ao verso 2 ao verso 3, ou seja, não está a primeira oração não está relacionada à segunda e na terceira, como alguns dizem. Aqui também está a referência. Além do mais, Von Rad observou com perspicácia. O que ele observou? Abre aspas. Sintaticamente, talvez ambas as traduções sejam possíveis, mas não teologicamente. Não teologicamente. Estamos aqui. O testemunho bíblico é unívoco em seu apoio em um creatio ex nihilo, em uma criação do nada. A doutrina antiga de que Deus criou o universo do nada por seu grande poder, ver Salmos 33, 6 e 9, Hebreus 11 e 3, ou seja, está correto isso aqui, mostrando que a criação de Deus ela foi de forma absoluta. Sobre essa luz é significativo que a única outra ocorrência, independente de Reshit, ou seja, absoluta, e não em construção com outro substantivo, ou seja, não construta, significando princípio, está em Isaías 46, 9 e 10, como olhamos, gente. Nossa, a tradução seria, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio, e não desde o princípio aqui não está subordinado, não é construído, desde o princípio, né, o princípio de anuncio o que há de acontecer e desde as antiguidades as coisas que ainda não se sucederam. Assim, a razão de a primeira palavra em Gênesis 1 ser gramaticalmente peculiar e sintaticamente única pode ser porque o autor, como Isaías,
estivesse descrevendo um evento único, ao contrário do princípio de um reinado ou de um princípio da sabedoria, força, pecado. Descrever o princípio da atividade criadora de Deus requer linguagem atípica, de maneira que a forma e uso do Reshit em 1 e Isaías 40:10 são únicos, mas não devem ser surpreendentes. Então, gente, quem é essa obra aqui? Nada mais, nada menos que o Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, volume 3. Volume 3. Ok? Aqui também eu estou com a obra do Logos. Novamente agradeço ao Scania. Esse aqui eu agradeço ao pastor Marcos, quem me enviou. E esse aqui eu agradeço ao Scania. Aqui, todas as palavras do Logos foram detalhadas. Todas. E eu observo que todas estão corretas. Todas estão corretas. Mas quando ele chega aqui, em Reshit, ele diz que esse no princípio é um substantivo comum feminino singular de forma absoluta, concordando com esta obra aqui, tá? Concordando com esta obra de forma abreviada, tá? Isso aqui é de forma mais ampla. E o Logos 9, traduzir o que é absoluto, tem respaldo. E agora? Não somente Reshit, mas outros substantivos que estão aqui. Beleza? Como o substantivo Elohim. Elohim também está no substantivo comum, masculino, plural, absoluto. Aqui é absoluto, lá também é absoluto, gente. E agora, gente? Como é que fica? Aqui, ó. Para os substantivos que ele classificou como substantivo, ó, Shamayim. Substantivo comum, masculino, plural, absoluto. Função dele. Beleza? Voltando para mim, novamente. Por que eu precisei fazer isso? Isso aqui é parte 1. Nem entrei ainda em orações subordinadas. Nem entrei. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as orações subordinadas do texto hebraico, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Beleza? Espero que eu tenha tempo. Então, dentro desse pressuposto, foi provado por A mais B que o substantivo Reshit preposicionado está no estado absoluto e não no estado construto. Foi apresentado pelas obras acadêmicas. Foi respaldado pela Septuaginta. E agora, como é que fica? Respaldado por nossas traduções. Então, não estamos errados, estamos certos. Ok? Estamos certos. Essa Bíblia é considerada, a Bíblia de Jerusalém, considerada uma das melhores, não traduz como alguns acreditam. Diz assim, a obra de Deus, Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Está aqui. Eu tenho. Também eu tenho esta obra aqui. Eu tenho outras Bíblias, né? Isso aqui, Bíblia de estudo arqueológica, mas o conteúdo também foi respaldado por nosso amado e querido Luiz Saião. Beleza? Luiz Saião, onde vai trabalhar Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Beleza? E paz, meus senhores, aquela tradução que o doutor Osvaldo, acho que é Osvaldo alguma coisa, traduziu quando Deus criou, etc e tal, não é dele. Que a tradução ali não é dele. A tradução, acho que ele tirou disso aqui, da NVI, porque a NVI tem uma notinha de rodapé, ele vai colocar, né, tá no ar aqui, ou ele vai trabalhar aqui no princípio que Deus fez a terra, aí, ou quando Deus começou a criar os céus e a terra, sendo a terra, disse Deus. Essa ideia aqui foi tirada daqui, tá bom? Não foi dado a credibilidade aos autores. Então, meu querido e amado doutor Osvaldo, dê crédito. Quando o senhor fazer uma análise, dê crédito onde você tirou. Beleza? Porque aqui e aparece na forma mais antiga dela.
Bom, aqui, ó. E eu a tenho também, ó. Olha como tá, ó. Da mesma forma, ela aparece aqui há muito tempo, muito tempo. Então, quando o senhor for querer fazer algum tipo de construção no seu PDF, dê a crédito de onde você tirou. Porque tem que provar o contrário, que é mais anterior do que isso aqui. Beleza? Da mesma forma, ele vai falar o seguinte aqui, ó. Gênesis, capítulo, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Novamente, ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Ou quando Deus começou a criar os céus e a terra, vírgula. Sendo a terra, versículo 2, sendo a terra e reticências, vírgula, disse Deus. É uma construção exatamente como você apresentou no seu trabalho. Beleza? Mas de onde você tirou? É daqui. Se for mais anterior do que essa aqui, aí é uma coisa. Mas se for posterior, então dê a crédito da onde você tirou. Sabe quem respalda isso aqui? Luiz Saião, um dos maiores hebraístas do Brasil. Do Brasil. Tá bom? Então não é nada de novidade que a pessoa vai colocar ali no canal A Tenda do Necromante. Não tem. A pessoa pega a pesquisa nossa. Mas tudo bem. Então, estou respaldado. Posso mostrar outras coisas mais, tá bom? Mas vou mostrar numa parte 2, mostrando orações subordinadas. Provei por A mais B que os professores que falam que o Reshit em Gênesis capítulo 1, versículo 1 é absoluto mesmo. Provei porque eles me deram toda a bagagem para falar acerca disso. E também agradeço ao professor Rafael Rocha, que já havia dito que tem obras ali que trabalha que aquele Bereshit é absoluto, não é uma regra rígida nesse sentido. Então, um abraço a todos em Cristo Jesus. Um abraço aos 3 também, né, que me ajudaram. Rafael, Escânia, aos 4, né? Rafael, Escânia, Samuel de Hebraico Pro e o pastor Marcos. Muito obrigado aí. Dentro do esquisito, a união faz a força, gente. Tamo junto, sempre vai vir a parte de número 2. O pau vai cantar também.